Graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Seja bem-vindo a mais um encontro profético aqui no canal oficial do Clamor pelas Nações. E hoje o nosso tema é escravidão. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 4, é o versículo que eu quero utilizar hoje. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do seu escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, os que recebêssemos a adoção de filhos. E, portanto, vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filho, Deus também tornou herdeiro. Queridos, é interessante você parar para pensar. Nós estamos vivendo num tempo onde a mentalidade de escravo está rodeando, principalmente a nossa nação, a nação do Brasil, Deus escolheu a nossa nação para um propósito muito grande. Deus escolheu a nossa nação para ser líder e para sermos líderes e para liderarmos um grande avivamento mundial. Mas muitas vezes uma mentalidade de escravo tem rodeado as nossas vidas, tem rodeado a nossa nação. E é isso que eu quero falar essa manhã. É interessante você entender e estudar esse texto. Diz que enquanto o herdeiro é menor, ele não se difere de escravo. Por quê? Ele se comporta como escravo, ele vive como escravo, ainda que seja filho, herdeiro, mas ele não tomou posse da sua herança. Muitos de nós vivemos uma vida praticamente como escravos. Nós vivemos ainda pensando na nossa lei, na nossa forma de viver, e não vivemos em autoridade. E é isso que você precisa mudar a sua mentalidade. E hoje eu quero falar com você que nós podemos, e o Brasil, principalmente a nação brasileira, no momento que nós estamos vivendo, nesse exato momento onde nós estamos experimentando essa guerra espiritual entre o bem e o mal, entre política e o que está acontecendo na nossa nação, é tão importante você entender que você precisa ter uma mentalidade de filho, e filho sabe o lugar que ele ocupa no coração do pai. Filho sabe encontrar e sabe receber o perdão do pai. O filho sabe encontrar o seu lugar, o seu cantinho ali no coração do pai, que é um cantão, posso dizer assim, um lugar muito especial no coração do pai. E é isso que nós precisamos focar nesse exato momento como nação brasileira. Porque muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de circunstâncias, debaixo de pressão, debaixo de ataques, e nós começamos a responder os ataques em momentos como se fosse uma defesa de um ataque. Mas se nós encontramos um lugar no coração do Pai, se nós começamos a buscar esse lugar e nós começamos a amadurecer, porque ele diz aqui, na plenitude do tempo, eu creio que chegou a plenitude do tempo na nação brasileira e chegou a plenitude do tempo também no seu coração, que você pode viver como filho e não mais como escravo. E a mentalidade de filho é completamente diferente de uma mentalidade de escravo. Há uma nova estação. Eu creio que nós estamos mudando de estação. E nessa mudança de estação, nós temos que trocar as nossas roupas. Você não pode, diante do inverno, estar de roupas totalmente desapropriadas. Você tem que estar preparado para uma nova estação. Nessa nova estação, uma estação de filhos e não mais de escravos, é uma estação que você vai ser conduzido pelo Espírito Santo a trocar de roupa, trocar de mentalidade, trocar de ambiente, trocar de mesa, trocar de lugares. Há uma mexida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e isso acontece fisicamente e principalmente na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Quando acontece isso, Deus, ele troca muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, ele troca você de um cenário, porque às vezes para Deus mudar você, ele precisa mudar você de um cenário, de um lugar para um outro lugar. Ele te tira de um ambiente de zona de conforto para um outro lugar onde você vai ser exposto ao seu próprio coração. Preste atenção, isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos tão acostumados com o próprio cenário,
com aquilo que nós acostumamos no dia após dia, que nós não entendemos que uma mentalidade de escravo para filho é necessário nós mudarmos de um cenário. E um cenário muitas vezes corresponde ao lugar físico e principalmente também Deus quer mudar os seus hábitos, os seus costumes, Ele quer mudar a sua forma de pensar. Ele continua dizendo aqui que nós devemos clamar Abba Pai. Abba Pai significa que o Espírito Santo está nos levando a uma intimidade com Deus. Eu quero terminar essa aula de hoje, esse momento de hoje, dizendo para você: existe um coração de Deus por você, um Abba Pai que te ama imensamente e quer arrancar você de um cenário, de um lugar, para um outro lugar. Ele quer tirar você de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. Nós vamos falar na próxima aula o que significa ter uma mentalidade de filhos, como nós podemos nos comportar como filho e a autoridade que o filho tem, porque ele diz aqui que também Deus tornou por filho, portanto, herdeiro. E existe uma diferença muito grande entre você ser simplesmente algo, uma pessoa, e se tornar um protagonista, um herdeiro de uma realidade. Então, a primeira coisa nessa aula, eu quero que você preste bastante atenção. Deus quer mudar o seu cenário, Deus quer mudar a sua mentalidade, Deus vai tirar você de um lugar e vai colocar em outro lugar, para que mudando esse cenário, Ele possa expor você a uma nova realidade. Essa nova realidade é uma promoção de Deus para te conduzir para ser um filho amado de Deus. E esse é um lugar de intimidade.